Guardando o Felipe entrar. Aê! Yeah. Você que dê certo. Agora foi? Agora foi. Tu consegue me ouvir? Eu consigo te ouvir. Eu tô te vendo. Você tá me Também. vendo? Tô te vendo, Felipe. Olá, Bom, Camila. então, boa tarde. Primeiro te agradecer, né, por esse convite aceito, né? E o quanto que é importante, né, Felipe? Eu já tinha te dito isso nas nossas conversas, o quanto é importante te ter nesse lugar enquanto psicanalista, enquanto psicólogo, enquanto, né, esse corpo que também é demarcado por um racismo, para a gente poder discutir essas questões que são tão caras para a gente, né? E em busca mesmo de descolonizar e entender um pouco que é preciso mais do que nunca, a gente tentar levar o racismo para a psicanálise para compreender que o nosso corpo ele é construído de um modo diferente e que isso também se atravessa pela nossa subjetividade. Então, muitíssimo obrigada pela parceria. E Eu que antes de passar a agradeço. palavra para ti, eu queria ler rapidinho, muito, muito breve, um Claro. post da Psinayara, né, que cai como uma luva para a gente na tarde de hoje, que diz assim: do silenciamento ao apagamento, a experiência continuada de racismo pode produzir trauma, gerar ansiedade, angústia, culpa, vergonha e sensação de desamparo. Então, como essas questões do racismo nos atravessam no campo do psíquico. Então, a palavra é tua, muito bem-vindo e é um Ó, prazerzaço te ter aqui. poxa, Camila. Muito obrigado. Nossa, é uma felicidade estar aqui trocando com você, né? Eu conheci você através do Instagram, né? Vendo uma live sua com a K, né? A K Dantas, né? Uma cearense. Vocês trocando sobre o feminismo, terceira onda do feminismo, né? Interseccional. E aquilo ali me chamou a atenção, né? Aquele tema. E vocês trocando ali, falando da pluralidade, né? De outros grupos também serem representados, né? Pelo feminismo. E aquilo me chamou a atenção, né? A troca, vocês falando sobre a figura do abjeto, da mulher negra, né? Fazendo a diferenciação de objeto, da colocação muito bem feita. E aí eu vi ali que a gente devia começar a pensar em todos os grupos, né? Para além do racismo, né, do feminismo, para todos, porque afinal de contas todos juntos, né, traz uma representação muito maior. E aquilo ali me alertou, então eu te agradeço antes de tudo, né? É um agradecimento assim, seu projeto é lindo, né? Sua proposta é maravilhosa. Então eu fiquei assim muito feliz de ter te conhecido no Instagram, de ter me trazido um outro olhar, né? Que eu já tinha, eu sou psicólogo, atendo já há bastante tempo e atendo muito o público feminino, né? Então já tinha esse olhar, mas parece que aquele gatilho ali que você soltou naquela live ali me despertou para o todo, né? Para o plural, para todos. E ali eu comecei a pescar algumas coisas. Então deixa eu falar um pouquinho, posso falar um pouquinho da minha figura, como eu construí, assim? Claro, Então, sinta-se assim, em casa. Lembra que eu tenho dito para as pessoas, é uma conversa de mesa de bar que nos descoloniza. A proposta é isso, nos descolonizar, mas tá em casa, Felipe. exatamente. Exatamente. Então, acho que como quase toda criança, né, quis jogar futebol, né, quis fazer um futebol, né, e aí fui seguindo, crescendo, né, e aí, de certa forma, trabalhei em várias áreas, já fui animador de festa, já fiz tudo que você possa imaginar, Camila, né, segui a área privada, e aí fui fazer comunicação social de início, né, e um ano e meio depois, eu fui despertado numa aula de behaviorismo, de psicologia, sobre a importância da psicologia, eu nunca mais voltei para a faculdade. E assim, depois eu comecei a faculdade de psicologia. Comecei psicologia e no quarto período eu tive uma matéria de psicanálise 2 e aí vou te falar que foi arrebatador. De início eu pensei que é a psicanálise que me tomou, mas eu vou te falar que uma coisa que eu li da Angela Davis sobre representatividade,
E a minha professora era uma excepcional professora, e ela era negra. Quando eu a vi riscar aquele quadro com giz, despertou em mim ali a representatividade de uma figura que eu não tinha pensado ainda. Então, quando ela riscou aquele quadro ali, eu sentei na primeira cadeira, eu nunca vou esquecer. A partir daquele momento, me tomou de uma certa forma, que eu falo assim, de início eu pensei que foi a psicanálise, mas não foi a psicanálise, foi aquela representação ali. E naquele momento, a psicanálise foi coadjuvante do processo. Peguei a psicanálise para mim como ferramenta, e junto com aquela professora ali, a gente construiu uma história. Porque eu já tinha tido psicanálise. Eu era até aluno muito bom de teoria cognitivo-comportamental, era até muito melhor. Mas quando eu tive a psicanálise 2, que já tinha passado pela 1, me despertou aquilo. Então, quando eu peguei aquela matéria para mim, vi a representação dela, nossa, aquilo ali para mim foi um divisor de águas. Então, a partir dali, eu vi um negro, uma negra, uma mulher, representando um lugar, nossa, que eu ainda não tinha visto. Então, não tinha representação. Então, como te falei, né, o futebol, Romário, né, aquela questão de ser jogador, aquela questão da representação, de fazer um movimento, mas cognitivamente, um lugar de suposto saber, um lugar assimétrico, daquela forma não. Então, aquela trama me pegou. Quando eu dei por mim, eu estava fazendo a psicanálise dali, no quarto período eu assumi a psicanálise, pedi para ela ser minha orientadora, ela foi minha orientadora. Na verdade, foi a fome com a vontade de comer. Na verdade, a gente se escolheu, né? A gente se juntou ali, eu comecei a seguir meu projeto já com ela no quarto período, já comecei a fazer meu projeto de monografia. E ali a gente foi, fiz a monografia com ela, fui da equipe de psicanálise dela também. Então atendi 2 anos na SPA com a orientação dela. Então ela foi minha orientadora, foi minha supervisora clínica também. Então eu só tenho a agradecer a representação da mulher negra, que ali para mim deu um referencial que até então eu não tinha. E um caminho. Então eu trocava muito com ela e aprendi muitas técnicas com ela, principalmente a questão de não precisar necessariamente anotar os casos clínicos. E quando eu vi que aquela metodologia funcionava, porque eu falei, eu quero atender muita gente. Eu falei, não dá para eu ficar fazendo pergaminho de escrita. E aí ela falou, Felipe, é possível, mais um instalo para mim. Se ela falou para mim, ela é um referencial para mim, eu posso. E aí, dali, eu nunca mais anotei um caso clínico. Hoje eu atendo bastante gente, atendo online também, eu atendo mais ou menos 70, 80 pessoas por semana. E já tem 12 anos que eu atendo, 13 anos já se vão, desde o estágio de 2007. Então, de lá para cá, a psicanálise, para mim, foi um referencial, e principalmente essa figura também. Então, assim, a matéria que eu tive com ela que eu queria te trazer também, foi Pulsões, que é uma linha da psicanálise, né, do Freud, que eu adotei para mim, que foi a matéria que mais me chamou a atenção, né? Assim, se você quiser, Camila, pode me cortar, porque eu sou eu sou falante, assim, eu vou... E Felipe, a gente já conversou no privado outras questões, né? Sim. Mas, inclusive, até a Ô Paloma está aqui, que é uma blogueira negra da Bahia. Opa. Então, essa questão da representatividade, e aqui eu estou falando de uma representatividade, não da representatividade social, mas dessa representatividade cognitiva, né? Que toca a subjetividade em si, ela é tão necessária, ou ela é mais necessária do que até mesmo a própria representatividade social propriamente dita. Porque quando tu me traz que não foi a psicanálise que te tomou, mas essa figura, e a Bell Hooks, ela é perfeita em falar sobre essa questão da representação, que às vezes quando eu leio Bell Hooks, eu tenho a sensação de que, de algum modo, ela se entrelaça com Freud. Né? Parece que são coisas que... É a mesma sensação, por exemplo, como já troquei contigo, quando a gente lê Clarice. Né? Então, quando a gente fala de psicanálise, a gente não pode tão somente pensar Freud e Lacan, mas a gente precisa ter outras leituras que nos atravessam, porque a psicanálise por si só nunca vai dar conta.
né? E te ouvir me emociona, porque essa representação da mulher preta, do homem preto nesse lugar, para mim ela se dá numa contramão, né? Embora eu venha do norte do país, onde o processo de racialização se dá, essa miscigenação, ela é muito mais presente do que onde eu estou agora no sul do país, por exemplo, mas eu não me recordo de nenhum professor, né, desde do meu ensino fundamental até então, que tenha sido um professor preto, né? E quando tu traz isso, me toca num lugar que é um lugar do indizível no momento, né? Mas que me emociona porque acredito que o nosso encontro também ele não se dá ao acaso, né? Tinha que o porquê de acontecer. E quando hoje eu escuto às vezes, né? A Camila, eu quero fazer terapia contigo porque tu és uma mulher preta. Essa sensação de representatividade, ela te toca no campo do real da coisa, né? Em que não, e aí eu já falei isso aqui outras vezes na live, não estou dizendo que a gente tem que segregar, que o psicanalista preto claro, vai entender esse sujeito preto a partir de uma outra perspectiva que o sujeito branco nunca vai entender, né? E aí, quando eu digo que nunca vai entender, eu gosto sempre de repontuar sobre o que a Patrícia Hill Collins vai dizer sobre o lugar de fala e lugar de pertencimento. O que eu quero dizer é que o psicanalista, o psicólogo, enfim, branco, ele vai ter lugar de fala para atender esse sujeito que é demarcado por um racismo, por exemplo, né? Mas ele não vai ter lugar de pertencimento. Sim. Então, o que a gente tem, que acredita enquanto psicanalista preto, é de dizer o seguinte: embora você não tenha de pertencimento, você precisa ter o lugar de fala. Você precisa reconhecer que não é qualquer opressão, que não é qualquer angústia. Porque quando a gente vai ler Freud, o Freud passou por um processo de racismo. Sim, exatamente. Né? Então, o próprio Freud já denunciava a questão do antissemitismo. Então, o próprio Freud já dizia, ora, a psicanálise, ela se faz na escuta a essas questões. Mas ainda, né, preciso ter Filipes, Camilas, que a gente trazer essa pauta e dizer pretitude e psicanálise se entrelaçam. E elas precisam se entrelaçar, porque senão a gente não vai ter como dar escuta a esse sujeito. Exatamente. Exatamente, né? E pretitude, né? Preto em ação, né? Em atitude, né? Em movimentação, em representação. E também é bom, né, trazer, né, Camila, que a representação não é poder, necessariamente. Então, é o início, né, de um processo de representatividade, mensuração, que ele precisa ser bem desdobrado em relação à construção de poder, né, não só para o negro, mas como para todos os negros, né? Então, assim, a representação é o início, é um movimento que ele é muito importante em todas as áreas, né? Então, ter te trazido esse relato meu de vivência, né, de construção e de formação, então isso me dá, né, uma clareza muito grande da importância da representação, do sofrimento psíquico, né, em relação ao racismo no Brasil, né, que é diferente dos Estados Unidos, é um racismo que vem velado, né? Ele não é, de certa forma, encarado de uma forma assim direta, ele é velado. Então, as sensações que quem assim percebe no dia a dia, mas de certa forma sempre uma sensação de que isso não está acontecendo, né? Então, essa questão da negritude, de você se permitir interiormente esse lugar de eu sou negro, e a partir daí você buscar esse enfrentamento ao racismo é fundamental. Então você desperta para a negritude, porque você nasce num padrão que não é o seu.
Então você está adormecido e você acorda de um direito de cidadão. Então, a mudança, eu estou lendo aqui, né, até mostrar para ti, né, que eu acho muito legal, que é o Racismo Estrutural, né, do Silvio Almeida, né? Silvio Almeida. Falando do racismo não como uma questão do indivíduo, da instituição, ele é muito além. Por isso que a psicanálise ela é muito importante, como ela trabalha o inconsciente. Ela é além da razão, ela é além do consciente, ela é para muito, muito antes. Então, quando você pensa no racismo, você não pode pensar de uma questão simplória, ele está em todas as estruturas. Então, a pessoa não basta ela não ser racista, ela precisa ser antirracista. Porque o silêncio e a passividade, ela fomenta um movimento que ela precisa também despertar. Eu não digo que o despertar é só do negro, eu digo despertar de todos. Da mulher, do homem branco, da mulher branca, de todos. Porque como é que você vai encarar algo que você acha que não existe? Então, primeiro precisa você reconhecer que existe. Logo, se ele existe, eu preciso ressignificar, mas dentro de uma cooperação mútua. Porque ele lesa não só o negro, ele lesa a todos. Todos nós estamos envolvidos. Então, por isso que eu achei muito interessante o gatilho da sua live, que me despertou muita coisa e uma gratidão eterna. Porque muita coisa você vai pensando, você vai articulando, você atende, mas essa questão do macro, de exteriorizar isso para uma camada maior, para me ver no Instagram, eu sempre fui mais introspectivo, eu só sou mais falante com quem eu conheço. Então, assim, me ver no Instagram, produzindo algum tipo de conhecimento, né, escrevendo alguma questão, poesias, enfim, textos, para justamente ir para além. Então, essa questão da exposição, de mostrar também como figura negra, a representação também da cultura, do cognitivo, para além, entendeu? Representação. Então, assim, a representação ela é fundamental e ela vem caminhando para trazer também uma questão de poder. Perfeito, Felipe. E aí, se a gente for, né, a gente estava conversando do quanto que Zildjian Nogueira, né, Virginia Bicudo, são fundamentais na história da psicanálise e que eu, por exemplo, não me recordo em nenhum momento em que essas autoras foram citadas. Nenhum momento da minha graduação, nenhum momento de especialização, em nenhum momento, né? E aí, com o tornar-se negro, porque é o duplo que nós já havíamos conversado em relação a isso, o tornar-se negro, ele vem me despertar para essa outra questão de, opa, cadê os psicanalistas? Será que não tem nenhum psicanalista preto? Né? Além dos nossos pares, né? Sim, claro. Onde está a história da psicanálise? Né? Onde é que eles estão? E aí foi quando eu te contei, né, que há 2 anos e meio atrás, vou para um congresso de psicanálise no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade majoritariamente preta, né? Com racismo, embora escancarado pela violência, pelo necropoder, mas ao mesmo tempo nas relações um racismo que é velado. E aí eu me encontro, né? Era um momento também para reencontrar pessoas queridas, psicanalistas, amigos de Belém do Pará. E aí eu chego no Rio, no primeiro dia, né? Coffee break, tarará, tá tudo bem. Não me incomodou tanto. No segundo dia, quando eu vou para a sala, na sala de abertura, está apenas eu e Ana Paula, de negras. Numa sala majoritariamente de pessoas brancas e majoritariamente de homens brancos. As poucas mulheres que tinham também eram mulheres brancas, exceto eu e Ana Paula. Isso me incomoda, porque eu estava também num processo de tornar-se negra. Né? Que é o que eu entendo que é um grande duplo. Em nenhum momento o sujeito branco ele é questionado
sobre o seu lugar racial, que a raça também é uma construção, né? Mas é sobre esse lugar. Você nasce branco e deu. Você é padrão. Você nasce preto, e aí você tem que, a priori, você se confronta com o outro dizendo que tu és diferente frente à cor. É o primeiro, por isso que eu sempre digo que o racismo é o primeiro demarcador social. Né? E aí tu tem dois primeiros caminhos ali, e é cruel, porque isso se dá na primeira infância. Sim. Na maioria das vezes se dá na primeira infância, né? Você não tem representatividade social. Nós, da época de 90, as paquitas eram só mulheres loiras. E por muitas vezes eu me questionei, mãe, mas por que eu não posso ser paquita? Depois chega bombom, mas eu não quero ser bombom, eu quero ser paquita. Né? Coisas que a todo momento a nossa subjetividade tá sendo subalternizada. Né? Tá sendo relegada, tá sendo mortificada, enfim. E aí, na primeira infância, você tem o quê? Bom, ou eu vou alisar o meu cabelo, para poder entrar, né, num padrão, né? Para ser aceito, eu vou né? Para ser aceito, porque a gente precisa se sociabilizar, e é isso que as pessoas não entendem. Ah, mas fulano, né, alisou o cabelo. Gente, a gente precisa sociabilizar, a gente precisa ser aceito. A gente, quando se constitui enquanto ser social, é para se sociabilizar. Ninguém se faz sozinho. Né? E aí, tem um outro processo. E eu sempre digo assim, o fato de alisar cabelo, gente, não quer dizer, já alisei, se eu quiser alisar, eu vou alisar, mas tem uma grande diferença do tornar-se negro. No primeiro momento, isso se dá no sentido de que eu preciso mudar aquilo que é feio ao olho do outro, aos olhos do outro. E na psicanálise, o olhar, ele é de suma importância. Né? Nós nos fundamos pelo olhar daquele que nos cuida. Então, se o olhar do outro está nos classificando e dizendo que nós somos inferiores, que nós somos feios, né? Então, eu preciso ficar bonito. Eu preciso ficar bonita, eu preciso entrar no padrão. E isso não acontece com o sujeito branco. Né? Quando a gente tem ainda marcado, isso não acontece. No segundo momento, onde eu me questiono, que é o tornar-se negro, é quando você começa a buscar os pares de identificação para se fortalecer. Ora, eu posso alisar o meu cabelo, não se trata disso. Mas eu reconheço que o meu corpo é construído a partir de uma subalternidade. Que o meu corpo, desde então, é resistência. Né? Que eu preciso buscar pares me reconhecer diante do espelho, né? Tanto do espelho de si quanto do espelho do outro, de que eu não sou inferiorizada, que o racismo existe, né? Só que isso, até você se dar conta de todos esses processos, né? É muito cruel. E é muito cruel também porque, se a gente for pensar no sentido da psicanálise, a psicanálise é cara. Sim. Se investir na psicanálise é um investimento caríssimo. Sobretudo, investimento subjetivo. E aí tem uma outra questão que é o privilégio. Quem pode hoje bancar um consultório, bancar uns livros de Lacan, de Freud, de Felipe, de Camila, né? Aonde se encontra a maioria da população preta no território do Brasil? Aonde se encontra esses sujeitos que, né, ainda precisamos, por exemplo, discutir sobre cotas raciais? Exatamente, as afirmativas. Né? Ou seja, todas essas questões que eu estou falando de forma solta, elas estão no emaranhado psíquico. Então, muitas vezes, pacientes hoje que dizem assim, Camila, eu quero ser atendida por ti, porque tu é uma mulher preta e eu vim de tal profissional, porque quando eu falava, dizia, não é racismo, então eu não estou ratificando que era ou não é, mas eu estou entendendo que esse sujeito está me demandando o seguinte: não estão escutando
as dores que demarcam o meu corpo. Então, quais são as violências, e é isso que eu chamo a atenção, quais são as violências que estamos ratificando na nossa escuta? Porque a partir do momento do lugar enquanto psicanalista, que nós estamos e afirmamos ao outro que aquilo não existe, eu estou mais uma vez oprimindo esse sujeito. Exatamente. E aí não é só a psicanálise, né? É a psicologia. Sim, porque vai muito então, além, né, Camila? É a estrutura, sim, né? É a estrutura. Silvio de Almeida é perfeito para dizer isso. Né? É a estrutura. Como é, e aí é perfeito, Felipe, quando tu fala como é que os sujeitos brancos e pretos se estruturam socialmente. O inconsciente também é coletivo. Exatamente. Exatamente. E assim, né, de certa forma, né, por que eu achei interessante trazer o Silvio, né, a Djamila também, né, que é uma ativista, né, uma filósofa negra, né, e que eu acho muito importante também. Ela traz o feminismo negro, então ela acopla outras questões também, trazendo da mulher e trazendo da negra, né, do negro no geral. Então, assim, né, se a gente não começar a pensar na questão de ressignificação de conceito, né, para antes, então acontece, a gente só vai reproduzindo aquilo que já está estabelecido. Então, por exemplo, o indivíduo é racista, a instituição é racista, o Estado é racista, então aquele só fica sendo reproduzido. Então, a partir do momento que a gente precisa questionar economia, política, direito, todos esses pilares, eles precisam ser ressignificados. Por exemplo, todas as pessoas, de certa forma, seja uma pessoa europeia, seja uma pessoa dos Estados Unidos, elas têm, de alguma forma, um referencial. O negro, ele fica, de onde eu vim? Então, é a África, a grande África, né? E a gente não consegue saber exatamente. Então, se a gente não sabe exatamente de onde a gente veio, para onde a gente vai? Então, a gente pega qualquer coisa. A gente pega, pô, esse sobrenome é legal, esse nome é bonito. Por quê? Porque é europeu. Então, tem o eurocentrismo, né? Então, tem vários movimentos que eles estão velados. Então, você vai reproduzindo e dando valor a algo que você reproduz e nem percebe o quanto você, às vezes, está cerceando um grupo. Algumas palavras são usadas de forma mal empregada, já tem no conceito da palavra já o racismo. Então, às vezes, a gente vai reproduzindo. Se a gente não parar e começar a refletir, não só representar, como reconceituar, como trabalhar a questão empática, se colocar no lugar do outro, ver o macro, reconhecer as mazelas, que no Brasil isso é um problema, a gente não reconhece os processos, tanto que a negação ela é bem forte, visto o tempo que a gente está, a gente nega. O Brasil tem uma questão com a negação, né, muito forte. Então ele nega muitos fatores, o óbvio. Então ele acaba se colocando em risco e fazendo movimentos porque ele não reconhece. Então primeiro é o despertar para reconhecer. Eu falei das pulsões do Freud, que é um tema que eu adoro, trabalhar as pulsões, né? Que ele justamente traz uma base teórica onde dentro da gente tem duas forças constituintes que trazem um movimento de enfrentamento interno, né? E dentro dessa pressão interna, a gente já tem algumas questões, ruídos dentro da gente e que a gente exterioriza isso para fora. Então, tem até uma carta que o Einstein manda para o Freud, o porquê das guerras. Ele pergunta por que das guerras, Freud, por que acontece que as pessoas... Ele trabalha a questão da teoria pulsional, ele reformula ela algumas vezes, chegando até 1920, e trazendo pulsão de vida e pulsão de morte, esses dois senhores que brigam e que colocam o aparelho psíquico gerando pressão. Então, dentro do homem é conflito. O homem é conflito. Então, pedir a paz é até simplório. A gente tem que trazer para dentro essa questão. Não adianta eu pedir a paz. O conflito é dentro do homem. Logo, se dentro do homem já tem esse conflito, então a gente precisa trazer todas essas mazelas para dentro desse conflito, inclusive o racismo. Todas as áreas. Então, dentro do homem, ele tem essa predisposição a se juntar a um grupo e aniquilar outro grupo, dentro dele. Então, a gente precisa pensar para dentro e não para fora, só essa questão da paz, buscar esse equilíbrio interno. Então, o Freud, no Mal-Estar das Civilizações, ele já diz
a incapacidade de uma grande parcela das pessoas de reprimir as pulsões internas. Ou seja, elas não reprimem e soltam, aniquilam, soltam e cerceiam. Então, elas têm uma certa limitação em absorver isso, trazer para um contexto interno e, quando passar para o meio, já conseguir fazer esse equilíbrio. Então, a gente vê o mundo que a gente está vivendo justamente por essa dificuldade. Então, tudo que a gente está falando aqui, Camila, racismo, feminismo, tudo junto, ele acaba entrando por esse conflito que já vem de dentro. Então, o homem já é conflito. Por isso que eu quis contextualizar um pouco a questão da psicanálise, como ela é importante para trabalhar todas essas questões, principalmente baseado numa teoria do Freud chamada pulsões, que é um dos conceitos prioritários dele, né? Inconsciente, transferência, pulsão e repetição. Mas a pulsão em si, ela traz isso muito bem delineado, é muito bonita essa parte da obra do Freud, e esse mal-estar das civilizações, acho que é bem do... Todo mundo de alguma forma já ouviu falar, então ele traz esse conflito interno. Então, enquanto a gente não olhar para dentro, parar de olhar para fora, né, a gente vai ter muita dificuldade de fazer coisas relevantes. Né? A gente estava até falando no momento que a gente se comunicou, sem estar aqui pela live, da questão da abolição, né, que é a abolição, né? Então, assim, então a gente traz um movimento desde 1500 aí, né, com várias segregações. Então, a gente passa aí a 132 anos da abolição, que foi um artigo de 2 linhas, mais ou menos, né, sem nenhuma proposta, né, realmente para o negro, e aí você vê as periferias enchendo, né, os privilégios acontecendo, e até para as pessoas europeias tendo um privilégio em relação até ganhos de terra. Então, um povo que foi muito cerceado. Então, aí vem as políticas afirmativas de cota, que as pessoas até viram o nariz. É necessário, é fundamental. Então, as cotas, a questão da empregada doméstica. Nossa, como é que as mulheres, né, brancas vão legislar em questões trabalhistas para as mulheres negras ficarem com seus filhos e não terem direitos? Então, é uma certa incoerência, porque não é padrão. Então, se não é padrão, não é visto. Não tem a mesma, né, não é a mesma questão. É como se fossem mundos diferentes. Por isso que eu achei interessante essa questão do feminismo interseccional, porque ela acopla uma demanda que não era de todas. Então, quando ele surgiu, ele tinha uma demanda específica. Então, se você não botar o plural e não juntar, não tem sentido. Então, tem que juntar todas as pessoas envolvidas, todos os grupos envolvidos nessa busca. Então, assim, eu acho, Camila, que a psicanálise ela tem muito a agregar, sabe? Como conceito e como linha teórica, né, e prática, né? Eu que atendo com ela, é uma linha muito, muito bem escrita pelo Freud, né? Então, assim, eu gostei também de ter conhecido outros, né? Então, você me despertou muita coisa. Fui futucar, fui estudar mais, você me fez estudar mais. Eu já estudo, mas não estudava assim. Então, estudei muita gente, estudei a bicudo. Então, fui estudando várias pessoas, sabe? Maria Silva também, que é uma psicanalista também, maravilhosa, nossa. Então, ela falando e são também... estudos solitários, né, Felipe? São estudos... justamente tem que demarcar isso. Que são estudos solitários. E aí, quando tu fala em uma luta antirracista, que também já virou meio que padrão agora nas redes sociais, né? Todo mundo é antirracista quando acontece alguma coisa lá nos Estados Unidos, né? Quando as coisas são voltadas para o território brasileiro, as pessoas deixam de ser antirracistas. Então, tu trazer essa questão de se olhar internamente, né, de se reconhecer, né, enquanto racista, porque é essa a grande condição, né, que o branco precisa se reconhecer enquanto racista, só que não basta apenas isso. O reconhecimento por si não dá conta, né? É preciso ir além. O que é esse além? Mais uma vez, pegando pedaços da tua fala que são importantes, o além, o silenciamento, reconhecimento e silenciamento. Teve uma live aqui com o Thiago Ribeiro, inclusive tu acompanhaste. Uma frase que o Thiago me falou, que, uau, eu fiquei por dias tentando dar conta daquela frase, né?
que o silenciamento, se a gente for pensar o corpo negro demarcado na periferia, ele é a bala que atravessa esse corpo. Tá? Então, não basta tão somente que o Felipe e a Camila estejam aqui a todo momento escrevendo, o Felipe, inclusive, é poeta, está fazendo poemas sobre isso, sobre o racismo, né? Nós termos live, ou nós sermos apenas convidados, e eu já digo isso, para falar sobre o racismo. É preciso que se faça algo. E isso não tem que vir de mim. Isso tem que vir, sobretudo, daquele que inventa o racismo e daquele que continua permanecendo, usufruindo dos seus privilégios. Então, para as pessoas brancas que nos estão assistindo, né, para os psicólogos brancos, que isso possa ser mais do que um reconhecimento. Eu não preciso apenas reconhecer que o Felipe, ou a Camila, ou qualquer outro psicanalista, psicólogo preto, né, possui um saber ou não saber, que dê conta de ouvir os sujeitos que ali se encontram na clínica ou em qualquer lugar que a escuta possa ser feita. Mas é preciso que eu não silencie o racismo, ou que eu não seja apenas antirracista quando o Floyd morre lá nos Estados Unidos, porque todos os dias nas nossas periferias, seja no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Belém, em qualquer lugar, um sujeito negro está morrendo. A cada 23 minutos. A cada 23 minutos, um sujeito negro está morrendo. Então, reconhecimento por si não basta. É preciso falar, né? E aí, tu me remonta também, Felipe, quando aconteceu do motoboy, né? Que foi xingado pelas pessoas. E aí eu vi muitos posts, inclusive fazendo a imagem do cara de porco, que também é uma outra violência que não cabe ser discutida no momento, mas enfim. A questão é o seguinte, eu fiquei me questionando, as pessoas que estavam filmando não fizeram absolutamente nada, mas colocaram em seu Instagram que eram antirracista. Sim. Então o silenciamento mata. Não falar sobre isso mata. E está matando todos os dias. Né? Seja esse silenciamento na universidade, seja esse silenciamento em casa, seja esse silenciamento na clínica, em qualquer lugar que estejamos. Então, o silenciamento é como o Tiago falou, e agora o Felipe reiterou, né? É a bala que atravessa o corpo desse sujeito. Sim. Exatamente. Eu até estava separando o bloquinho aqui do Martin Luther King, né, que escreveu uma frase que eu achei. Essa frase eu deixo aqui pertinho de mim, aqui para quando eu atendo online, Camila. Que ela fala: nossa vida começa a terminar no dia em que ficamos em silêncio sobre coisas que importam. Eu olho essa frase aqui todo dia antes de atender, porque eu sempre fico tentando melhorar enquanto sujeito. E eu tento reforçar o que eu posso fazer ali. E essa frase aqui, ela me deixa sempre em alerta, né? Até que ponto a gente está adormecendo para algo que está acontecendo, está estabelecido. Se está estabelecido, a gente precisa questionar. Porque adormecido não dá para continuar. Eu costumo dizer, né, como negro, né, quando você anda na rua, eu falo isso, né, que às vezes, quando você anda na rua rápido, você como negro, você precisa dosar como você anda na rua. E quando você discute isso com pessoas brancas, é engraçado como elas nunca pararam para pensar nisso. Eu pergunto, você já sentiu isso? Quando você anda na rua rápido à noite, você tem que diminuir a marcha, porque senão alguém vai olhar estranho? Eu nunca parei para pensar nisso. Assim como a mulher, quando passa e alguém assovia, o homem fala, não, nunca ouvi isso. Por isso que é bom a gente se ouvir. Então, às vezes eu tenho que andar devagar na rua, porque às vezes eu posso gerar um certo desconforto na pessoa, porque ela fica com receio. Ou quando eu vou entrar numa farmácia, eu já parei para pensar, eu falei, poxa, por que eu entro na farmácia já abrindo a receita? Eu já faz isso naturalmente, já abrindo a receita, para tipo, eu estou aqui para comprar. Então são coisas que a gente não para problematizar. O quanto o nosso comportamento já começa, então a gente também não pode silenciar esse comportamento. Então,
falar disso, Camila, hoje é muito importante para todos ouvirem, sabe? O quanto o nosso planeta está adormecido e o quanto a gente precisa despertar, sabe? O quanto a gente precisa despertar para olhar para o outro de uma forma mais profunda, menos rasa, menos multiplicar, menos replicar, mas construir conteúdo e não compartilhar só sem sentir, sem estar empático, sem estar implicado naquilo, um pouquinho mais de altruísmo. Então essas virtudes ficaram escassas. Então cada vez mais a gente está promovendo as coisas sem saber nem por que está promovendo. Então essa live aqui ela tem uma importância para a gente se colocar enquanto sujeito, sabe? Enquanto pessoa. E quando a gente fala da gente olhar para a nossa história, é para justamente a gente olhar de onde a gente veio e refazer algumas mazelas que ficaram, porque é inegável. E outra, contar uma história de um povo que venceu é muito mais fácil. Então, e o povo que sofreu? Cadê a história desse povo que sofreu que eu não sei? Então, assim, você contar uma história a partir do olhar de quem venceu, né, é muito complexo. Então, na escola a gente aprende que qual o lugar do negro? A gente não para, é indiferente, é como se fosse a escravidão, não tem uma representação, cadê as figuras? Então, é todo um processo, é toda uma estrutura. É o negro escravizado e o índio, né? Lembrando Legião agora, o índio que troca o ouro por espelho, né? O índio bobo, né? O negro vagabundo, vadio, né? O índio não gosta de trabalhar. Então, assim, esses estereótipos, né? Várias palavras, denegrir é uma palavra preconceituosa, várias questões que a gente não para pensar, a gente anestesiou, mas eu acho que é um bom momento da gente começar a falar sobre isso e ressignificar conceito. Isso dói? Dói, porque é a zona de conforto. Então, mexer em algo, né, que já está ali conceituado vai incomodar, mas é necessário para a gente transformar. É necessário para a gente realmente se ver enquanto pessoas. Então, a gente está habitando aqui no mesmo planeta e a gente tem que começar a olhar um para o outro de uma forma melhor, verdadeira. Então, Camila, assim, eu fiquei muito feliz de você ter me chamado, sabe? Você me ajudou muito a estudar coisas que estavam adormecidas em mim e eu comecei a estudar com mais afinco, né? Então, eu já encomendei alguns livros para ler, estou lendo cada vez mais. Estou vendo mais estatística, estou olhando mais história. Me baseava muito sempre na técnica da psicanálise para aplicar, agora estou indo além disso, estou indo mais para um lado social. Então, assim, a gente precisa despertar para o que está acontecendo. A gente precisa despertar se a gente quer fazer de alguma forma o que a gente tanto diz, né, de querer um planeta melhor. O que a gente está fazendo para isso? Enquanto a gente está olhando para o outro. Então, a gente precisa pensar em políticas afirmativas, a gente precisa pensar realmente nisso, tá? Hoje a gente tem mais negros na faculdade, já passaram 50%, isso é uma coisa inédita. Isso justamente as políticas de cota. Então, a gente tem cada vez mais negros no mestrado, doutorado, e a gente precisa disso, cada vez mais. Então, assim, sempre que você olhar para um lugar e você não tiver muitas pessoas de cores diferentes, você começa a questionar o que está acontecendo ali. Num país que a maioria é negra, né? Mais 70% é que sofre violência é negra. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. Não é uma questão de vitimização, que é muitas vezes colocado o negro, isso daí é um equívoco, né? Isso daí é um movimento contrário ao que tem que ser dito. Então, se trata de vitimismo, se trata de questionar e botar em pauta o que precisa ser dito. Então, a gente precisa trabalhar a história, precisa ser tudo. E então, a gente precisa ressignificar esses lugares e serem contados de uma forma, né, onde as representações elas realmente apareçam. Nossa, é isso, né, Felipe? Um país que majoritariamente é preto, negro, e que a maioria de nós, né, se encontram em cárcere. Exato. Né, se encontram na ausência de moradia, na população de rua, a drogadição. Alguma coisa tá errada na história que nos contaram, né? E aí, quando tu falas em abolição, e a gente falava muito em abolição entre muitas aspas, porque não houve uma abolição,
assim como eu tenho sido muito crítica em dizer que o Brasil ele não foi descoberto, já haviam povos originais aqui, que viviam muito bem, obrigado, independente dos europeus que estupraram a nossa terra, estupraram as nossas indígenas, nossas mulheres negras, e continuam fazendo isso de outros modos. A violência se perfaz no Estado capitalista, neoliberal, propriamente dito, de talvez de um modo tão cruel quanto, só que hoje numa tela de, como tu bem disseste, de um não reconhecimento. Então, hoje, as políticas de morte se dão de forma tão aversiva, tão cruel, como se deu no período colonial. Mas com uma grande diferença de hoje é que a gente tem a oportunidade de denunciar isso através das lives. A gente tem ainda, embora seja um discurso ainda pouco, né, dimensionado, mas a gente tem hoje o privilégio de poder denunciar isso a partir dessa live, a partir de escritos, a partir de modos de resistência que a gente tem encontrado, de denunciar o racismo, a LGBTfobia, o sexismo, etc., a partir das nossas vidas, né? Produzindo pulsão de vida. Porque quando eu te escuto falando de pulsão e eu tento sempre pensar essa questão da raça, nós nos constituímos desde os nossos antepassados pela pulsão de vida. Porque é um povo que, embora a política social se apresente pela morte, há algo no inconsciente que nos mantém desejosos pela vida. Produzindo lives, produzindo poema na universidade, né? Embora ainda estejamos em um número imenso em cárcere, né, na pobreza, né, apesar de todas essas atrocidades que nos foi imposta ainda lá no período da pseudo-abolição, porque nos foram lançados sem direito a nada, sem direito a moradia, sem direito a emprego, né? Se joga para o social. Sim. Mas tem algo aí do inconsciente que para mim só pode ser o inconsciente, né? Isso é a pulsão de vida que Freud nos fala, que nos mantém resistindo. Que hoje, por exemplo, ao acordar, eu dizia pro Jonathan o seguinte: eu tô cansada de todo dia acordar com uma notícia de uma mulher foi morta e vítima do racismo. Um homem foi morto em função do racismo. Já que a pauta de hoje é essa. Então, hoje, quando eu acordo e sei que, mais uma vez, né, no Rio de Janeiro, eu acordo com a notícia de que uma mulher preta, ativista, periférica, tem seu corpo carbonizado, amanhã, quando eu acordar também, e a gente continuar falando sobre isso, produzindo sobre isso, eu tenho me questionado se isso não é loucura, é produção de vida. É pulsão de vida. Então, talvez é isso, e eu digo um talvez por não ter respostas, e acredito que nem precisa se ter respostas. Mas o que me mantém aqui é uma pulsão de vida, porque não é fácil. Assim como com certeza não é fácil para ti. Né? Daqui a mais umas semanas nós vamos ter sobre maternidade preta. Assim como não é fácil, com certeza, não foi fácil para tua mãe. A minha mãe também não é fácil, porque minha mãe é branca do olho verde. Olha o processo aí. Nossa. O negócio ainda eu digo que é tão tenso quanto, porque, né, porque é um corpo que é atravessado por outras questões. Como é que você vai dar conta de falar sobre o racismo né? E quando ela me diz assim, hoje eu digo para ela, não se culpe. Né?
quando ela diz assim, eu queria ter, e é até emocionante que ela diz assim, eu queria ter te empoderado na infância. Eu falei, mas não se trata disso. Né? Se trata hoje do lugar em que tu ocupas enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto sujeito, né, social, de se ver enquanto racista, de se ver nesse processo, porque é isso, né, Felipe? Não tem. O racismo, ele nos atravessa em todos os momentos. E quando tu chega na farmácia com o papelzinho da receita, me faz lembrar num vídeo, inclusive, que eu te mandei, das mães dizendo é tão bom ver meu filho correndo, mas que em algum momento eu vou precisar castrar, porque ele não pode correr. Eu não consigo observar esses discursos em nenhuma amiga branca com seus filhos brancos. Meu filho não pode correr. O meu filho tem que levar, né, a identidade. Que tem o seguinte, eu tenho o meu filho de coração, né, que é filho do Jonathan, biologicamente, mas é meu filho a nível do desejo aí. Só que o Vini é branco. Eu não me preocupo em nenhum momento, das vezes que ele já esqueceu a identidade, ele não vai ser parado. Não vão perguntar se o tênis que ele tá é dele. Exatamente. E aí tu me faz lembrar, e aqui eu até tu tens a frase aí contigo, eu tenho uma frase do Fanon comigo, que é assim, somos reféns da nossa aparição, aprisionados ao nosso corpo melaninado, que sempre chega antes de nós. E junto dele, uma torrente de estereótipos. Na verdade, somos, em grande medida, invisíveis, vivendo em uma linha tênue entre o que somos e o que as pessoas pensam que somos. Numa espécie de encarceramento simbólico. Existimos entre diagnósticos essencializantes e prescrições de como devemos ser. Então, tornar-se negro é se libertar mais uma vez, né, dessas prescrições de como devemos ser. Quando eu leio o Fanon, eu penso muito nisso. É mais uma corrente que me tira, né? Porque hoje as correntes, elas são invisíveis. Sim, exatamente. São invisíveis, né? Porque na tentativa de você, né, no transporte dos negros para o Brasil, morrer em 14 por dia, né? Nessa transição, serem mortos 14 por dia. E se não dá para matar todos, vamos embranquecer, né? Branquear. Porque em tanto tempo vai deixar de ter, né? Tanto tempo vai deixar de ter. Então, um deu extermínio, tentar embranquecer, né? Então, o racismo biológico, patenteado por muitas pessoas, por cientistas na época, né? De uma raça inferior. Então, muitas coisas são. Então, o direito, nada se estabelece sem forças. Por isso que a gente pensar de uma forma macro, ampla, para além do indivíduo, né, é muito importante, porque o racismo só existe e só persiste, e não só mais isso, é fomentado, porque existe todo um conjunto que vive dele. Então, ele projeta em cima disso. Então, todo o movimento. Então, hoje ele é diferente, ele não pode ser diretamente, porque isso não é politicamente correto. Mas como que ele existe? Então, o racismo é o que eu digo, né? Você trabalha o movimento, o racismo ele vai, aprende aquela defesa, ele cria outra. E vai. É um processo. Então, você vai tirando e ele vai aprendendo novos mecanismos de se restabelecer. Por isso que é resistência. E quando você diz, né, dessa questão de pulsão de vida, né, eu vejo assim, a gente não sabe, a gente sabe que veio da África. Beleza, não sei exatamente de onde, a gente sabe disso. Mas olha como é que a resistência ela é muito interessante, né? Na música está o negro, na culinária está o negro, em tudo está o negro. Como que tá se a gente não sabe nem de onde veio? Isso pode ser o quê? Isso é uma resistência.
muito poderosa, que ela está lá. Ao mesmo tempo que bate, ela resiste. Ao mesmo tempo que bate, ela resiste. Então, por mais que a gente não saiba exatamente, porque se eu for italiano, eu vou gostar de Roma, eu vou saber dos movimentos, da culinária e tal. A gente traz uma beleza cultural, mas a gente não sabe onde veio. Então, todo o movimento Uma negro, diversidade em tudo. impressionante, ela está em tudo. Em tudo. Isso é o quê? Resistência. Está lá também. Então, eu digo que ao mesmo tempo que tem um movimento para achatar, tem um movimento para... Então, a gente precisa trazer isso, essa ata invisível ao olhar de muitos, inclusive dos negros, né? Porque o racismo ele é produzido por negros também, porque conhecem também, reconhecem o valor do padrão do branco, então ele trabalha muito em cima disso também. Então, ele precisa ser discutido de uma forma ampla, né? Para a gente poder realmente sair do véu e colocar em prática. É praticar o movimento. Ação, não só replicar, é atuar como tal. Sim. E isso, né, Felipe, é de uma... Nossa, tá me fazendo pensar tantas coisas assim. Eu tava, esse final de semana, se iniciou ontem, eu tô tentando trabalhar a questão do corpo da mulher negra, e hipersexualização, a imagem. O que acontece? Quando você joga no Google, hoje está se fazendo 18 dias, né? Mas quando você jogava no Google, professora, por exemplo, professora negra, apareciam fotos de mulheres pretas, nuas, seminuas, no Xvideos. Quando você joga mulher preta, samba, aparece a fascista, seminua. Quando você joga mulher feia, aparece uma mulher preta. Quando você joga mulher linda, aparece uma mulher dos olhos azuis, branca, dos olhos castanhos, cabelo liso, etc. Essas prescrições, né? É por isso que eu te falei, se não for pulsão de vida, se não for resistência, eu não sei o que possa ser, nos mantém. Porque quando você vai fazer buscas comuns no Google, a gente é mais uma vez relegado, a gente é mais uma vez subalternizado, a gente é mais uma vez posto enquanto animalesco. E quando tu diz não saber onde vem, eu digo assim, a gente precisa cada vez mais estar discutindo, porque a gente não sabe de onde a gente veio, mas a gente pode saber para onde a gente vai. E quando a gente está diante de ataques, inclusive eu estava com receio, né, de como é que seria essa live, porque a gente está em constantes ataques fascistas em lives. Nós tivemos uma aqui na UFPreta, aqui na UFPEL, Pelotas, uma live potente de profissionais negros potentes, onde a todo momento as pessoas com ataques fascistas entraram chamando de macaco, enfim. Então, isso em 2020, a gente pensar no sentido da psicanálise é entender que talvez a gente viva um estado de direito de uma denegação. A gente está para além do negar. Eu acho que nós estamos vivendo num processo de denegação, né? Onde as perversões se dão de forma a todo momento a dizer: nós estamos gozando com a dor alheia. Felipe, vamos voltar no segundo bloco? Vamos. Vamos lá. Valeu.